a aeromoça já não aguentava mais. Por que essa mulher tanto reza, meu Deus? Né? Não dava O pessoal tempo. estava Quem me dera. tudo assustado. O pessoal estava tudo assustado, porque como ela rezava tanto. O pessoal estava achando até que era o fim do mundo. Estava rezando que o mundo ia acabar. Não, ainda não vai acabar, não. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos. Eu vou tirar o meu som, tá? Porque eu estou espirrando muito, estou numa alergia, que é uma coisa terrível. Tá bem. Vamos lá. Boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma vez nos encontramos reunidos para estudar nesta noite o Livro dos Espíritos, cheio de perguntas e respostas, que tantos anos, tantos séculos depois, ainda nos enche de informações e indagações extremamente importantes. Cada vez que estudamos o Livro dos Espíritos, aprendemos um pouquinho mais. Por isso, estudar várias vezes é tão importante. Consciente disso, nós nos dedicamos todas as quartas-feiras a este estudo, nos empenhando em entender, em questionar, em aprender. Temos a certeza que esses amigos nossos do plano espiritual chegam até nós todas as semanas, neste mesmo dia, neste mesmo horário, para estar conosco, auxiliando-nos, intuindo-nos, inspirando-nos, sugestionando-nos acerca deste livro, determinadas questões e indagações para o melhor entendimento. Então, vamos agradecer a presença deles ao nosso lado. Vamos rogar que nesta noite bênçãos sejam derramadas sobre todos aqueles nossos irmãozinhos deste grupo que gostariam de estar ao nosso lado, mas que por motivos diversos não puderam nos acompanhar, mas que mais tarde poderão visualizar a gravação do estudo e assim acompanhar-nos. E aqueles outros tantos irmãos que não poderão estar conosco, por diversos motivos também, e todos aqueles outros nossos irmãozinhos que estão nesse momento passando por dificuldades quaisquer, sejam elas físicas, espirituais, mentais, emocionais, financeiras ou de qualquer natureza material. Que todos possam ser agraciados de acordo com as suas necessidades e as possibilidades. Amigos, nós sabemos que não somos perfeitos. Nós temos a certeza de que temos que aprender muito ainda. Por isso essa dedicação ao estudo. Gostaríamos que tivessem muitas pessoas presentes no nosso estudo, mas não tem importância. Temos a certeza que muitos receberão as vibrações desta noite. E consciente disso, nós queremos agradecer e nós queremos dar início ao nosso estudo dessa noite. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje nós estamos no Livro dos Espíritos, a pergunta é 466, né? É a pergunta da Consuelo. Cadê a Consuelo? A pergunta que fechou a aula passada, que a Consuelo fez essa pergunta, né? Espontaneamente. Eu falei, Consuelo, essa é a pergunta da aula que vem, né? Mas cadê ela, né? De repente não pode vir, já são 7h37, né? Vamos lá, então. Né? Vida que... Então vamos lá. Vida que segue, ué. A gente tem que continuar. Vamos lá. Hoje nosso estudo é do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9,
da intervenção dos espíritos no mundo espiritual. Nós estamos na parte da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E a pergunta de hoje é a 466. Bom, vamos lá. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Então, é a pergunta que a Consuelo fez, repito, né? Por que isso? Porque ela perguntou por que Deus deixa isso acontecer, né? E nós vamos ver a resposta, mas vamos ver uma coisinha a mais, algumas coisinhas sobre essa questão da nossa evolução, da nossa progressão, tá? Aí eu dei uma olhadinha lá atrás no livro dos Espíritos, na progressão dos espíritos, né, que vem a escala espírita, na pergunta 120. Na pergunta 120, né, onde Kardec faz uma pergunta que tem muito a ver com isso aí. São 3 ou 4 perguntas que nós vamos ler. Olha, a Consuelo chegou, viu? Ela fez a pergunta, eu pensei que ela não estaria aqui hoje. Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Não, é porque eu não achava o telefone. Boa noite. Caramba, como é que nós estamos, hein? É tipo de dona de casa isso. Que a gente bota aqui, bota a roupa em cima. Não, eu tive que pedir para alguém ligar para achar o telefone, como estava achando. É assim mesmo, Consuelo, é assim. A meia hora atrás aconteceu isso em algum lugar por aqui. Tá? Meia hora atrás, em algum lugar por aqui. É bem desse então, jeitinho. Repete a pergunta então, Elisa, só para a gente voltar. Né? Vamos lá. Pergunta 466. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Eu não vou ler a resposta, porque a resposta está bem bonitinha lá, mas vamos dar uma olhadinha sobre a nossa progressão, sobre nós. É sempre bom nós nos estudarmos, né? A famosa pergunta 919, mas só que nós não vamos nela. Na parte segunda do livro, no capítulo 1, né? Vem aquela famosa escala espírita e fala sobre a progressão dos espíritos. Aí vamos na pergunta 120, dá uma olhadinha dela. Pergunta 120. 120. Peraí, deixa eu marcar. Marca aí. Eu já marquei aqui. 120. 120. 29. 120. 120, pode? Pode ler? Pode. Bom, então vamos à pergunta 120 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Olha só. Fieira do mal para chegar ao bem. Ou seja, todos nós teremos que ser maus para chegar ao bem? Não é uma pergunta interessante isso? Se a gente não for mal, nós não vamos chegar ao bem? Será que só o nosso único aprendizado é através do mal? Não? Interessante a pergunta. Uma resposta. Respondem os espíritos. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então está nos colocando aqui que há uma diferença entre ser mal e ser ignorante. São duas fieiras. Né? O que é que a gente pode distinguir? O que é a fieira do mal e o que é a fieira da ignorância? Alguém pode dar uma parte aí para ajudar? Consuelo. Eu estou pensando aqui. Eu acho que a ignorância é quando você causa o mal sem ter consciência do que está fazendo mal, né? Agora, o mal é você fazer sabendo, querendo e gostando do que você está fazendo, ganhando alguma coisa com aquilo, né? Então, o mal é consciente. É isso? É isso? Para mim, então, quem faz o mal, não.
Quem faz o mal está fazendo porque sabe. E na maioria das vezes, é aquela palavra que os espíritos usam muito, se compraz, ou seja, tem prazer. Então, essa é a feira do mal. Então, nós temos que passar necessariamente por essa feira e os espíritos respondem não. A ignorância não tem jeito. Né? Duas perguntas sacrais, que é a 118, né? Não é 118, não. É um pouquinho antes. Bom, não vou procurar, não. Só o que fala que nós somos criados simples e ignorantes. Não me lembro qual a pergunta. Um pouquinho antes, mas deixa para lá. Não vou procurar, não. A 118 fala que os seus espíritos podem, né, degenerar, pode ter, né? Desenvoluir. Não. Né? Pode permanecer estacionado. Então, bem, nós fomos criados simples e ignorantes. É a pergunta que tem, que é a resposta que tem aqui no Livro dos Espíritos, um pouquinho atrás. Simples e ignorantes. Mas por que nós vamos escolher, geralmente, por que escolhemos a feira do mal? Né? É a pergunta seguinte, vamos lá, 121. Vamos lá, 121. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal. Pode ler? Porque nós, uns de nós, o do bem. Então, vamos lá. Daqui a pouco nós vamos dar um pulo aqui para a gente entender isso. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Então, só é mal quem realmente aprendeu a lição e não quis se consertar. Não quis aceitar o real. Boa noite, Jorge. Não quis aceitar o real. Então, né? Ele se torna mal porque quer. Então vamos para 123 agora. 123, peraí, 123 aqui. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Estamos chegando na pergunta 466, né? Por que Deus permite que espíritos tomem o caminho do mal? Vamos lá? Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Porquanto, assim, cada um tem o mérito das suas obras. Ou seja, nós, quando escolhemos o bem, seguimos sempre o bem, não significa que nós não vamos errar, conforme a Conselho mesmo falou. Faz uma coisa sem consciência do que está fazendo. Tem a famosa história do macaquinho que queria ajudar todo mundo na floresta. Um dia viu um peixinho, né, achou que aquele bichinho, coitado, estava se afogando. Foi lá, salvou o peixinho, né, e ele ficou apavorado, viu o peixinho. Aí pensou, meu Deus, ele está mesmo afogado, né, respirando com dificuldade, estava se afogando. E mais o macaquinho estava muito cansado, foi tirar uma soneca e aconchegou o peixinho no peito. Né? Quando ele acorda, o peixinho estava morto. Veja bem, para o macaquinho, ele fez o bem. Para todos nós que conhecemos, sabemos que o peixe só vive dentro d'água, ele fez o mal. Mas alguém falou, peixe, o que é que você fez aí, o macaquinho? Ah, eu salvei o peixinho. Ô, rapaz, tu não sabia que o peixinho, né, mora dentro d'água, vive dentro d'água? Oh, meu Deus, não sabia, não. Não sabia. Ah, mas se o macaquinho volta a tirar o peixinho d'água, ele está praticando mal. Agora ele já sabe. Há alguma assim, cria-se alguma dívida, digamos assim, entre aspas, alguma dívida com a lei ter errado por ignorância? Bom, sim, mas com um grande atenuante. Há um grande atenuante.
né? Porque houve um ato, mesmo involuntário, né? E, como é que se fala? Não, as leis divinas, né? Elas foram desrespeitadas de uma certa forma, mas será uma coisa mínima, mínima mesmo, mínima. Mas sempre há um resgate. Então, voltando à pergunta 120, nós não somos obrigados a passar pela feira do mal. Ignorantes e corrigindo. Vamos agora à pergunta 124. Vamos lá, 124. 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Olha só o que está falando aí. Há espíritos que seguem sempre o bem absoluto. Erram, caso do macaquinho, mas consertam e vão só fazendo bem. O macaquinho adorava ajudar todos. Era um macaquinho, né? O caridoso lá da floresta. Né? Mas há espíritos que, desde o início, né, desde que lhe é dado a consciência, né, o livre-arbítrio, ele faz o mal e começa a gostar disso. Tá? Essa é a pergunta que Kardec faz. Mas, entre esses dois extremos, o que acontece? Vamos lá a resposta. Vamos lá. Sim, certamente, e os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Somos nós. Nós não somos absolutamente maus, mas também não somos absolutamente bens. Nós estamos nossos altos, nossos baixos. Então, né, digamos que nós estamos bem... a humanidade, eu acho que no seu maior percentual possível está dentro dessa gradação aí, intermediária. Mas eu só trouxe aqui o livro, eu coloquei aí, alguns minutos atrás, sobre o livro Consolador, uma pergunta que é muito interessante, que vem falando sobre essa questão do bem absoluto. Né? Antes de você ler essa pergunta, Consolador, posso fazer uma pergunta? Pode. Aqui mesmo no Livro dos Espíritos, não tem uma pergunta que fala que quem é mais culpado, repreensível, o ignorante, o que erra por ignorância, o que erra sabendo? Estou tentando me lembrar qual é o número da pergunta, não estou Deve conseguindo. ser dos canibais, não? Lá no 600. É. 600, deixa eu ver aqui, 600 e... eles acharam ela agora vai ser... Eu não estou achando, mas não tem problema, porque tem aqui a 634, fala assim, por que está o mal na natureza das coisas? Fala do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Ah, sim. Aí na 123 que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se torna o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Né? E tem aquela que eu amo de paixão, que pergunta se o arrastamento é mal, irresistível, né? Quase irresistível. E os espíritos respondem: arrastamento existe, mas irresistível não. Então é uma escolha, né? Isso. Então, veja bem, qual a pergunta? Eu estava perguntando, mas não achei. Bom, essa questão aqui, a 631, que é muito bem essa questão também, tem meio homem de distinguir o bem e o mal, né? Mas isso é muita coisa que a gente poderia falar. Essa questão aí do homem ter que sempre aprender é lógica.
mas ele aprende o mal sem ser mal. Também tem isso. Ele aprende o mal sem ser mal. Na convivência, na observação. É esse espírito que, quando vê que está alguém, né, ele aprende e se corrige, ou alguém o corrige, não erra mais. Está no meio do mal, está no meio da bagunça. Mas ele vê que aquilo não está legal, começa a sentir que aquilo está errado e se conserta. Acontece muito isso, muito mesmo. É a 632. 636, essa que o Afran está falando aí. Mas a 32 também, Jorge, dá uma olhadinha na 32. A 32 eu tinha, tá igual. Eu nem li esses aí, deixa eu ver, 631 que eu perguntei. 32, 632 36. Né? Oi. Olha só, deixa eu te perguntar sobre o psicopata. O psicopata, ele quando a maldade que ele faz para ele é normal, né? Aquilo para ele é um jeito de viver. Por exemplo, o vizinho botou o carro pegando a ponta da garagem dele, ele vai lá dar um tiro na cabeça do vizinho, porque aquilo ali é um absurdo para ele. Ele acha que ele acredita, ele acha não, ele acredita que ele tem o direito de fazer isso. Ele é um espírito, está em evolução. Ele nasce com o psicopata, ele tem um problema no cérebro. Como é que é visto isso, então? Por que ele nasce desse jeito, com esse problema no cérebro? Porque é uma falta de... na parte da frente? Não, veja bem. Veja bem. O nosso perispírito, ou seja, o nosso pensamento, tá, é que manter a forma perispiritual. Tá? E quando esse espírito está muito doente, que ataca essa parte aí, tá? Geralmente vai atacar onde? O cérebro, né? Do encarnado. Algum bloqueio, algum problema assim. Então, tudo bem, é um espírito doente, é um espírito que realmente precisa de muita atenção mesmo, muita prece, muita oração. É um espírito muito doente. Mas, conforme fala assim, na pergunta 470, eu acho. Olha só para você ter uma ideia. Caramba, nós estamos pertinho da 470 e eu lá atrás. Vamos lá, 470, bem na frente daqui que nós estamos lendo. Veja bem, o espírito não nasce para isso. Nenhum espírito nasce para isso. É um problema de doença. O espírito está doente. E esse espírito doente adoece o seu corpo físico. Tá? O seu corpo físico é assim, a projeção da sua mente. Podemos colocar assim. Uma mente doentia, nasce um corpo doentio. Porque, vamos ler 470 para a gente falar aqui. Vamos ler. Falar sobre isso. 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim cabe-lhes alguma responsabilidade? Nós vamos ler daqui a pouco, né, na próxima aula. Mas a resposta que interessa a gente sobre esse assunto aí, viu, Conselho? Olha a resposta. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Então não há desculpa. Ele é um espírito doente que ele reencarna com o seguinte propósito: voltando o livro no mundo maior, os cérebros de 3 andares. O andar do meio é o andar da consciência atual. Tá? O que comanda o andar do meio? São 2 palavrinhas que a gente não pode nunca esquecer, que faz parte de nós. É o esforço e a vontade. Nós temos que ter vontade e nos esforçarmos. Tá? Essa é a palavra dessa reencarnação nossa, deste momento nosso. Nós temos que ter vontade. Me deu vontade de dar um tiro em alguém. Eu não posso dar, eu tenho consciência disso. Mas ele não tem essa consciência, entendeu? É isso que eu estou falando com você. Ele não tem essa consciência porque o cérebro dele está doente. Eu entendi o que você falou.
por causa do espírito que adoeceu o corpo. Eu entendi. Mas ele não vai ter como contar isso. Mas ele é informado o tempo todo. Tu não pode fazer isso. Vai para a cadeia, é informado, é avisado. Né? Mesmo ele estando doente, ele é informado, ele é avisado. Ele lê. Se não sabe ler, alguém lhe fala, vê os noticiários. Mas ele não faz o mínimo esforço. Aí já está naquela questão que fala um pouquinho antes. Né? É o mal absoluto. Esse espírito não quer. É aquela questão do alcoólatra que vai lá no álcool, né? Esqueci até o nome. Vai lá passear. Não quer mudar, vai lá só passear. Então não adianta ir para lá. Então é um espírito realmente muito doente, precisa de muita atenção nossa. E um detalhe, na próxima reencarnação ele pode ir parar tipo assim Vicente Moretti. Já que ele não quer por bem. Né? É dada a oportunidade, a todo mundo é dada a oportunidade. Né? Essa questão aí, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Agora vamos ver sobre a responsabilidade. Lê aí, Elis, o resto da pergunta. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Eu já repeti esse procedimento. O que acontece? Agora está falando aqui o porquê Deus nos coloca ele ao nosso lado, esses espíritos ao nosso lado, para nos experimentar e para ele ser experimentado. E com detalhe também, que vai ser a resposta à pergunta que nós estamos lendo, a 466. Infelizmente, devido à nossa inferioridade, eles são necessários. Daqui a pouco nós vamos chegar na resposta 466 para conversar sobre isso. Tá? Da necessidade desses espíritos entre nós. Porque nós somos mais ou menos como aquela velha história, farinha do mesmo saco. Nós estamos um pouquinho melhor que eles. Ó. Que eles, né? São vários. Entendeu, Consuelo? Nós estamos um pouquinho melhor. Está aí no nosso meio para isso. Não é para a gente se assustar, não. É para a gente pensar, meu Deus do céu, olha como eu estou. Porque se ele está junto a nós, é que o nível evolutivo um pouquinho mais abaixo. De repente, intelectualmente, está muito acima. Né? Agora, moralmente, um pouquinho abaixo. E é aquela história. Para nós, muitas coisas que nós fazemos hoje já é muito assim pesado para nós. É coisas que nós não deveríamos mais fazer, nós, com todo conhecimento, continuamos fazendo. Né? Agora, para um espírito desse que, de repente, não quer também aprender nada, conhecer nada a respeito de vida espiritual, de moralidade, então há uma diferença entre o crime que ele pratica e o nosso. O nosso é aquela história, o Chico Xavier entrar numa repartição pública, roubar um clips, de repente é mais pesado do que um crime desse que um psicopata pratica. Olha a situação do espírita cristão, né? Somos nós. Olha só a nossa situação. Não é mole, não. A nossa responsabilidade infinitas vezes maior. Então, não é de nos assustar. É a nossa necessidade de estar nesse meio. Para que uns fiquem com raiva dele e outros pensam da seguinte forma, né? Puxa vida, caramba, olha aqui, onde eu estou? Esse é o meu mundo. Mas eu estou aqui porque realmente eu ainda sou dele. Certo, Consuelo? Ou errado? Fala no livro certo. sobre o prisma. Doutor Bezerra, o livro Loucura sobre o Prisma, eu li há muitos anos. Normalmente, essas pessoas que têm essa doença psíquica, que a Consuelo está comentando aí, eles têm uma lesão no cérebro. Lá no Libertação, o caso da Margarida, né, como ela estava também nesse mesmo quadro, só que ela estava diferente, o caso dela. As formas de espíritos chamados ovoides, que a turbavam, que eram induzidas lá pelo Saldanha. Mas a grande maioria dessas criaturas, esses psicopatas da vida, essas monoideias
é quase toda direcionada pelas entidades que estão vinculadas, estão aderidas ao vácuo espiritual dessa criatura. E essa criatura são realmente, tem um problema da loucura. E, resumindo, o que nós estamos comentando aqui, o doutor Bezerra foi chamado por um colega dele, na época fez um desafio até, isso é público notório por todos. Você me manda 100 aí para mim, eu vou mandar 100 doidos desses aí na época o hospital era o Pinel, que era ali em Botafogo, uma ruazinha num canto ali, esqueço o nome daquele cantinho lá. E o doutor Bezerra de Menezes trabalhou com esse pessoal nas reuniões de desobsessão por um longo período na FEB, e com água fluidificada, e o doutor Bezerra de Menezes tinha o conhecimento da homeopatia. E aí ele devolveu para todos lá os 99, quase por cento, e transcrevendo para o colega dele, olha, tratamos todos as doenças de loucura que foi narrado aí, né? Nada mais é. Aí o doutor Bezerra abriu para ele, são obsessões que a natureza, né, os acometia. E a doutrina espírita passa para nós a informação de como tratar esses distúrbios. Enfim, 1 ou 1%, não sei, não me lembro bem quantos, né? Realmente, esses têm a loucura. Então, já traz na sua raiz causal os problemas. Então, há uma variável bem grande. Ela comentou aí porque o camarada se age no desejo de atirar, porque estacionou lá, essas coisas todas. Aí, quer dizer, a entidade. Você acabou de comentar aí algumas coisas com relação do outro. Só que você não falou a expiação, né? Nossa, né? Às vezes a gente tem... Eu vou chegar lá. Vai chegar, lá, né? É a pergunta então, dos 4 presos do livro Consolador. Né? Nós estamos fazendo assim Só para finalizar, então, aqui. Aí, muitos desses têm culpa no cartório, né? O desencarnado lá tem um instrumento na mão, porque toda criatura obsediada é embaixador do obsessor, e aí faz essas besteiras. Pega a arma lá e dá um tiro nesse camarada. Ele discute, ele vai lá, está exaltado, vai lá e faz isso. Induzido, porque na pergunta, essa que está aqui, a 470 que você colocou, o Kardec fez, ó, os espíritos que ao mal procuram induzir-nos. Eu paro aí. Indução. Bom, voltando ao assunto de quem somos nós, né, que eu estou fazendo esse apanhado para mostrar que poderemos evoluir pelo bem ou não, né, isso tudo. Na pergunta 243 do livro O Consolador, tá? Emmanuel vai falar sobre isso, vai falar quem são os espíritos que estão no planeta Terra, onde nós nos encontramos. Tá, vamos ler? Está contigo aí? 243, O Consolador. Esse livro aqui. Para a gente chegar à pergunta 466. Voltar para 466. Estou fazendo assim, um apanhado para a gente mastigar bem o assunto, né? Já sabemos que podemos ser bons, desde o início poderíamos ter sido bons, desde o início, etc, etc, etc. Vamos lá pela pergunta. Elisa, está contigo aí? 243? Quem não tiver, é só escutar, tá? Elisa, tu está sem som. Tu não pode ler, não? O livro não está aqui. Eu acho que está lá na porta da Cristina. Quer que eu leia? Está aqui, ó. Então, lê Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Desde o início que nós estamos aqui no planeta, que nós não somos terráqueos, tá? Não somos terráqueos. Isso é bem... também tem uma pergunta no livro dos Espíritos a respeito disso. Né? Alguns que podem ser, os Espíritos colocam como assim, raridades, né? Coisas assim, fora do normal.
A maioria de nós já chegamos aqui nesse estágio, logicamente, um pouquinho mais lá para cá, mas no estágio já do raciocínio, do livre-arbítrio, etc, etc. Ou seja, não tivemos nossas primeiras encarnações aqui. E a pergunta é essa, para Emmanuel. Todos que passaram por aqui, e nós também que estamos passando, né, tivemos problema no que se refere à dor? Aí vamos ver a resposta agora, Jorge. Vamos lá. Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe, que é o planeta terrestre, são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo. Fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. Então, veja bem, o que o Emmanuel está falando aqui, todos nós encarnados no orbe são espíritos que se resgatam ou aprendem a experiência humana após as quedas do passado. Então, essa população, essa humanidade, com raras exceções, eu acho, aliás, com exceção somente de Jesus, o nosso governador. Somente Jesus, que reencarnou, encarnou aqui, foi o único ser que não trouxe uma continha lá, um carnezinho para pagar. Foi o único ser, de acordo com a resposta do Emmanuel aqui, né? Após as quedas do passado. Tá? E ele fala também que Jesus, cuja evolução se verificou em linha reta, é aquele que sempre procurou o bem. Tá? Errou. Jesus, está errado. É mesmo, rapaz, me explica isso aí. Tá. Ih, cara, foi mal. Não, agora eu não faço mais isso. Não foi rebelde. A população do planeta Terra é toda de espíritos rebeldes. Tá? Nós já falamos um dia desse aqui sobre aquela questão que está na ponta do braço de Órion. Vamos pegando aquela turma todinha e trazendo para cá. Daqui não sei para onde vai não, hein, gente. A gente tem que se segurar aí que não sei para onde nós vamos não. Então vamos nos segurar aqui. Sobre a pergunta, sobre a questão de nossa... a pergunta 172 é que fala se nós somos terráqueos ou não, tá? Vou ler rapidinho. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. Ou seja, nós já chegamos aqui, já tá dentro desse nível de consciência. Certo? Agora, veja bem, nós já falamos sobre como pode ser, né, o nosso processo evolutivo. Já falamos sobre o que o Emmanuel nos mostra aqui, que todo mundo pode escolher o bem ou o mal, né, o livre-arbítrio, e Deus assim permite, porque nós temos que aprender. E estamos vendo aqui agora que todos nós temos um passado não muito recomendável. Gostaram da palavra? Não muito recomendável. Agora nós vamos voltar para a pergunta 466. Tá rindo, para poder esgotar, eu vou ler só um pedacinho aqui, que o doutor Bezerra de Menezes deixa lá, né, Obsessão, no livro Loucura, sob o Novo Prisma. Ele diz assim, vimos com efeito, isso lá no comecinho, no segundo parágrafo, eu estou lendo só o primeiro parágrafo, ele diz assim, vimos com efeito que a loucura coincide às vezes com uma lesão daquele órgão, que é o cérebro, e que outras vezes não acusa a mínima lesão destes. Olha o castelo lá do segundo andar, não acusa a mínima lesão, faz tomografia, faz isso ou aquilo, só um bom médico que saiba ler a imagem, ele vai identificar, mas raros. Se é fácil explicar a perturbação mental, quando o órgão transmissor do pensamento está lesado. O mesmo não acontece nos casos notados por Esquirol, de coincidir ela com a perfeita integridade do cérebro. Esquirol, portanto, revelou, foi um cientista, tá? Revelou à ciência fatos que não são explicáveis pela lei a que se atribuem todos os casos de loucura. Só para complemento.
para aguçar a nossa vontade de ganhar conhecimento. É só baixar na internet aí, mole. Que esse caso de loucura, né? Como todos nós somos bem diferentes uns dos outros, cada caso também é um caso. E o grande problema é esse, que é as pessoas, principalmente, né, os médicos bem materialistas, eles colocam tudo como iguais no tratamento. Os tratamentos não poderiam nunca ser iguais. Assim como até a nossa educação tinha que ser um pouco diferenciada. Há mais dificuldade, com mais facilidade, etc. Mas, no futuro, eu acredito que seja um negócio seja diferente, seja isso. Vai tratar cada um de acordo com a necessidade. Né? Vai educar cada um de acordo com a necessidade. Né? Eu acho que o ditado popular mesmo. É esse. De médico e pouco. Acho que é isso, né? Cada um de médico e louco. Todos nós temos um pouco. Tem um pouco. Tá? E é verdade, né? Nós não somos batendo muito bem da bola mesmo, não. Pode ter certeza. Se a gente fosse normal... O orgulho sobe, a gente faz um montão de besteira. Se nós fôssemos normais, nós seguiríamos as leis divinas com toda, né, tranquilidade. Mas a dificuldade é grande. A rebeldia é maior ainda. Consuelo, a gente não quis te convencer, não, mas está aqui, o doutor Bezerra é a pessoa indicada. Não, concordo com você, concordo, mas é o que eu te falei, é o que você mesmo falou, 1 ou 1% só que consegue se salvar, né? O resto não vai ser difícil. E assim mesmo trabalhando com o doutor Bezerra. Mas no futuro, né, eles vão reencarnar de novo, vão reencarnar, até que uma hora... Né, quantos espíritos aí que a gente vê na história aí, né? A gente vê a história igual a do Jesus Gonçalves, né, que é uma história que é realmente interessante, que faz parte da história geral da humanidade, Alarico destruindo Roma. Né? Enterraram Alarico, desviaram um riacho para enterrar Alarico, para que ninguém... E depois voltaram o rio de volta no seu caminho, para que ninguém achasse a ossada de Alarico, que despertou tanto ódio, né, que ninguém sabia o que ia acontecer. Ele reencarna e volta como Alarico II, como neto do próprio Alarico, e continua, né? E hoje é um espírito do bem. Alarico hoje, né? A última reencarnação dele é o Jesus Gonçalves, é um espírito do bem. É um espírito que está como existem muitos bárbaros encarnados aqui no Brasil, principalmente em Jacarepaguá, tá, dona Consuelo? Tá? Por isso que em Jacarepaguá também. Na Rua Mapendi, Rua Mapendi, está lá o Centro de Orientação e Educação Espírita, CEOI, Jesus Gonçalves. Né? E o, não sei se ainda é o dirigente, o Bira Frontin, acho que é Frontin, ele tem ele é um grande médium mesmo, de tudo, é um médium psicografia, psicofonia, evidência. Ele fala até uma vez que eu estava lá, ele estava contando lá para um grupo assim que eu até dei a sorte de participar na hora. Ele, gente, sábado à tarde, né, no horário que veio um grupo jovem, eu subi no terraço e tive um transe, né? Eu me desdobrei um pouco. E de repente eu vi uma algazarra. Nessa algazarra eu olhei e eu me vi também, que ele também era bárbaro, né? E vi um grupo de soldados, né, descendo o morro. Homens e mulheres vestidos na barbareza, na característica. Aí eu me assustei, voltei para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, eu vi que era a turma da juventude, o grupo jovem do centro espírita. Olha só, o grupo jovem do centro espírita. Né? Então, estão aí trabalhando para o bem já, se voltando para o bem, se reeducando. Todos vão ter oportunidade, todos têm oportunidade, né? Graças à misericórdia, né, de Deus. Para ilustrar, não sei se vocês conheceram a dona Anaíde, o seu Eduardo, que era lá do Maria Vai, eu acho que eu não lá do tempo de vocês, mas eu vou só ilustrar. O filho dele foi um oficial romano, né, o garoto. O garoto
era tomado de vários processos obsessivos. Tinha o Jorge Valério também, acho que era Jorge Valério. Vocês devem ter conhecido, se não conheceu, né? Foi um soldado, ele foi também um soldado alemão e reencarnou ali em Brad Pinto. Foi? O Antônio Carlos falava muito dele. Não conhecia, mas o Antônio Carlos falava muito. Inclusive, ali teve, eu não sei se foi a dona Anaís ou se foi alguém, né, que viu uma tropa de soldadinhos azulzinhos esperando na porta da casa dele, esperando ele. Mas aí não foi, né? Não foi desprendimento, não foi nada, foi visão. O pessoal desencarnado estava aguardando ele, né? Para receber a ordem dele para ir para a luta. Isso é para você ver, né? Como é que é coisa. Era um oficial graduado, esses bem próximo ao Adolf Hitler, estava encarnado ali. Igual mais ou menos o filho do Jorge Andréia, né? Jorge Andréia, Rommel. Bom, vamos lá. Então, a pergunta de hoje é a 466. Elisa. Eu marquei tanta pergunta que estou até perdida. Tá vendo? Pronto. 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Bom, nós já vimos pela última pergunta que nós vimos do Emmanuel, né, que nós também, a humanidade terrestre, não é, de novo repetindo, não é flor que se cheire. Não é isso que a gente ouvia quando era pequeno? Fulano não é flor que se cheire, né? Então vamos lá, por que nos excitem ao mal, né? Nos excitam. Vamos lá, a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Bom, o que é que nós podemos entender por isso aí? Aqueles que já estão querendo mudar, que estão mudando, né? Mas ele ainda tem, nós queremos mudar, toda a pessoa que quer mudar, ainda traz muitas coisas do passado. Então, aqueles irmãozinhos que nos acompanham há milênios, séculos, sei lá, né? É permitido eles estarem conosco. E eles também têm que se melhorar. Além de nos pôr à prova, nós somos usados para, se nós resistirmos a isso, como exemplo para eles. Então, Deus já nos utiliza e utiliza eles para um fim de os dois lados se beneficiar. Aparentemente, não. O Afrânio tem obsessores, não sei o que, não. Estou com meus companheiros de viagem, né? Que nem fala o Silvio Santos, ele fala amigas, né? Meus amigos de trabalho. Não é isso? Estamos juntos. Essa é a grande realidade. Deus nos coloca junto. Nós já amamos juntos. Então, quem está um pouquinho melhor, vai puxar agora quem está na rabiola. Olha o exemplo que o Jorge deu aí do oficial alemão. É isso aí. Ele está ali agora, ele tem que... Diz que esse oficial teve uma responsabilidade, né, que matou muitos desses soldados no lance que ele fez lá, que foi meio errado, assim, meio... É assim, se acertar, tomou bem, se errar, morre todo mundo, né? Um lance assim. Né? Uma atitude meio suicida. E deu mal, deu ruim. Quer dizer, ele está com essa responsabilidade. Está agora resgatando. Né? É por aí. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, ou passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão... Bom, nós já escolhemos essas provas do mal lá atrás. Podíamos ter. Então, se nós escolhemos, nós temos que passar por elas, né, para chegar ao bem. Porque quando chega o excesso, não é isso? Nós não aguentamos mais. Aí nós ficamos bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, né? Aí nós ficamos cheios de fome. A nossa comida é justiça, queremos as coisas certas. E nós já aprontamos muito. E repito, livro Libertação,
quando a gente fala, aqueles marginais, o governo, não, somos nós em outras épocas. Então, nós temos que passar pela prova do mal, Deus permite mesmo, para chegar ao bem. Nós escolhemos elas. Então, nós vamos, né, ser responsáveis e resgatar para chegar ao bem. Vamos lá? A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Consuelo, algo que você gosta muito de falar. E os nossos mentores estão aí o tempo todo. O tempo todo nossos mentores estão aí. Mas todo. O que parece, Afrânio, é que os espíritos desencarnados sem luz têm mais acesso a gente do que os mentores, porque as coisas ruins é o que parece, né? Porque você tem que fazer é o que eu te falei, eu consegui parar de beber, né? Aí o cara fica, não, vai lá, vai, olha só, é só um golinho, vai lá. Poxa, mas eu já consegui. Poxa, meu mentor tem que ver isso, eu já me esforcei, me dá mais uma ajuda. Tem que esforçar mais, é sinal que você, entendeu? Você não que eu falo, a pessoa ainda está fraquejando no negócio. Eu parei de fumar em 1990, se não me engano. Não nego, e agora não, mas até um tempo atrás, de vez em quando me dá uma vontade de pegar um cigarrinho e dar uma pitada. E se eu pego, eu não paro mais. Eu tenho certeza. Se eu pego aquele cigarrinho, eu não paro mais. Então, não pego. É muito complicado. A gente sabe que tem um problema, né, um vício, largar esse vício. Né? Eu conheço uma pessoa que foi alcoólatra há muitos anos, ele largou o alcoolismo, mas ele fala, Afrânio, quando alguém me oferece uma bebida, eu fico com raiva. Eu sei que a pessoa não tem culpa, está fazendo até isso de bom coração às vezes, mas eu fico com raiva porque eu tenho medo de voltar a beber. Então, a melhor coisa que eu faço é fechar a cara. Para a pessoa não ficar, não, bebe só um pouquinho, toma só um copinho, ele já fecha a cara mesmo, ele já falou isso para mim. Que tipo assim, uma proteção que ele consegue para ele, né? Fechar a cara, não quero não. É até um pouco grosso que ele fala, porque quando nós chegamos ao ponto que isso não incomodar mais a gente nem vai se lembrar de mentor. Essa é a grande realidade. É beber? Não. Estou fora. Na boa, né? Na boa. Vamos à pergunta 932, já que hoje nós estamos lendo 932. Vamos dar uma olhadinha na 932. Só um minutinho, deixa eu falar um negócio. Pode até parecer que eles estão mais presentes do que os nossos mentores, mas nós estamos envoltos por uma nuvem de testemunhas invisíveis que conhecem a gente melhor do que a gente pode imaginar. Os nossos mentores estão lá. O drogado não tem mentor? O drogado tem mentor. Mas ele tem a vontade dele, que é a vontade própria, e ele se alia àquilo que ele quer. Sempre vai haver uma tentação no nosso caminho. Está escrito aqui, ó. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, é uma prova. A gente que escolhe se vai ou se fica. Se erra, você acerta, se passa de ano ou vai para a recuperação. É a gente que escolhe. Fala aí qual a pergunta. 932. Por que isso acontece também? Por que acontece isso? 932 vai nos falar. 932. Porque no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons. Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Entendeu? Os nossos amiguinhos que estão aí conosco, que querem que a gente retorne aos vícios, às paixões, etc., são audaciosos, estão ali, ó. São que nem esse pessoal aí, ó, a gente, o telefone toda hora toca aí, né? Plano disso, novo plano, outra operadora, eles são audaciosos. Mas toda vez que eu vejo meu telefone toca, que vem lá São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas,
Eu me lembro dessa pergunta. Os maus são audaciosos, ou seja, o mundo material é audacioso, o capitalismo selvagem é audacioso. Os bons são tímidos. Não serve para eles para ficar o tempo todo cutucando os outros. E assim como eles agem os nossos irmãozinhos também, que ainda querem que não querem que a gente fique por cá, querem que a gente volte para lá para continuar na companhia deles. E nós, nos mantendo firmes, né, vamos trazer eles sim, para a nossa companhia. Vamos mudar o marco. De uma certa forma, estamos sendo ajudados e ajudando eles. Né? Sendo ajudados para resistir e ajudando eles para trazer para cá, né? Para conhecerem o bem. Vamos lá, Elisa. Está sem som, Elisa. Espera aí. É o que vai falar agora. Desde que sobre ti a tua influência mais é que as atrais desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejas praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Os mentores não vão afastar a nuvem. Quem afasta a nuvem é o pensamento da pessoa. Se ela atrai a nuvem vai, é ela que está querendo. Aquele exemplo que ela deu do psicopata está aí. Eles são, né? Se eles gostam disso, eles andam com essa nuvem de amigos que também gostam. São atraídos por eles. Mas tem os bons amigos também falando, beijo, vamos parar. Chega, já está no excesso. Só que a resposta lá que a gente fala, os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Não vai dar tapa no cara, tu tem que mudar, tem que parar que está se prejudicando. O bom não vai fazer isso nunca. E o mal faz. O mal empurra mesmo, quer nem saber. Tá sofrendo, quer que vai levar mais um junto. E, às vezes até dá raiva ver aquele cara que estava no mesmo grupo que ele saindo, né? E puxa vida, o cara está muito. Né? Não, parece que ele está até feliz. Não pode ficar feliz. Eu estou sofrendo ainda, eu estava junto com ele. Ele que me botou nessa situação. Aí vai. É o que está falando aqui, né? Uma nuvem de espíritos. Alimentar o que meu sentimento, que eu realmente sinto. É aquilo que nós sempre falamos. Nós não somos o que pensamos. Nós nos achamos verdadeiros santos. Né? Sendo que santos, quando você vê alguém, é no sobrenome, né? Fulano dos Santos. Nós não somos santos. Mas nós nos achamos santos. Nós somos o que sentimos. E está aí. Vamos lá, Elisa. Vamos acabar com a hora. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. PT, acabou, né? Hoje. Então é isso aí, nós somos, né? Nós também não somos muito bonzinhos, né? Os espíritos aproveitam e Deus, por uma questão didática, né? Parece incrível falar uma coisa dessa. Didática, deixa acontecer. Mas não vai por amor. Quem entrou no espiritismo aí pelo amor? Alguém me fala aí que eu não. O Antônio Carlos falava que ele tinha entrado pelo amor, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Tem gente que entra para religiões por amor a outra pessoa, né? Porque a outra pessoa é um filho, um marido, a mãe está sofrendo, está doente ou está com algum problema, e ele entra na religião por amor. Nós está sentindo.
Sim, ele sente dor, né? a dor, mas também por amor à pessoa, né? Para ajudar, realmente, né? Realmente é, mas a gente quando fala entra por amor, assim, que eu vi de Líris, né? Tá Não é tudo por bem lá em amor a casa. Deus, é por amor a outra pessoa. Mesmo Essa é verdade. Mesmo sendo por amor a outra pessoa, o que levou ele a pensar desta forma foi a dor. Ah, claro. Se não houvesse a dor, provavelmente ele não pensaria assim. Se ele não estava interessado. É isso aí, né? Todos nós, né, digamos, 99,9%, isso aí é as crianças. E a gente empurra lá. Não vai por amor nem por dor, vai porque a gente empurra. E, geralmente, quando crescem, se afasta um pouco para depois retornar, né? Mas um dia volta, um dia volta. Um dia volta. Base é base. Base é base. Tá? Porque é o que o Kardec fala, né? O espiritismo não, é fruto de uma convicção pessoal. Uma criança não põe essa convicção ainda, mas, né? Quando chegar uma certa fase, que também começar a tomar suas cutucadas, umas dorzinhas daqui, outra de lá, opa, eu aprendi isso, vou prestar mais atenção, vou para as palestras. Aí vai embora. É isso aí. Alguém mais quer falar? Jorge quer falar nada, Jorge? Tá tranquilo? Não. As cutucadas tão boas, né? As dorzinhas assim, né? Que nem o Chico levando espetada de garfo, né? Por aí. Bom, gente, sexta-feira, só para lembrar, tá? Vai ser Paulo e Estevam, tá? Não é no Mundo Maior, porque a primeira e terceira sexta-feira do mês sempre é Paulo e Estevam, e a quinta também, tá? Tá? Primeira sexta-feira agora, Paulo e Estevam. Depois, se na outra semana... Ainda bem que você fala aí. Estudar no Mundo Maior. Não, nós já comentamos isso aqui na segunda-feira. Né? Mas eu não estava na segunda-feira de estudo, eu ainda não ouvi o estudo de segunda-feira. Barbaridade, tia, onde tu estavas? Lá tudo é tu, onde tu estavas? Meu filho, já chega. Então é isso aí, gente. Tá? Mais algum recado, alguma coisa? Não. Sexta-feira estaremos juntos novamente. Deus assim nos permitir. Né? Bom, então é isso aí. Quem vai fazer a pré, vou desligar. Desliga.